Muito bom dia, amados irmãos e amigos reunidos aqui em Barranquilla, Colômbia. É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Diz São Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O ser humano diante da encruzilhada da vida. Esse é o tema que temos para essa ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Deus colocou diante do ser humano a vida e a morte. E colocou a porta estreita e a porta larga. Colocou diante do ser humano o caminho largo e espaçoso que leva à perdição, e colocou o caminho estreito com a porta estreita para entrar nesse caminho. E o caminho estreito e a porta estreita levam à vida eterna. Agora vejam como também Deus disse em Deuteronômio, capítulo 30, sobre esta verdade divina. Ele disse algo que não podemos ignorar. 19 ao 20, do 19 ao 20, do capítulo 30 de Deuteronômio diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vejam, nessa promessa, todos nós temos parte. Por quê? Porque quando Deus diz, para que habites na terra que jurou o Senhor a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria, nós também temos parte nessa promessa dessa terra, porque onde vamos viver? Em Jerusalém. Seremos reis e sacerdotes com Cristo, e Jerusalém é a capital. Portanto, esse é um território onde nós estaremos com Cristo. Por quê? Porque somos semente de Abraão, somos descendentes de Abraão por meio de Jesus Cristo. E isso que muitas pessoas pensavam, que Jesus Cristo não teve filhos. O que acontece é que Jesus Cristo, o que tem são filhos perfeitos. E, consequentemente, não os traz por meio da união de um homem com uma mulher, mas os traz por criação divina. Esses são os filhos de Abraão mais perfeitos que têm aparecido neste planeta Terra. E agora vejam vocês. Agora o porquê nós estaremos na terra de Israel, reinando com Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E agora, vejam como, ao Deus colocar diante do ser humano a vida e a morte,
a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito, encontramos que o ser humano, tendo o livre-arbítrio, corresponde fazer sua eleição, sua escolha. E quem é de Deus, ouve a voz de Deus e toma a entrada pela porta estreita. Pelo caminho estreito, caminha todos os dias da sua vida. E esse é o caminho que leva aonde? À vida eterna. Vejam como também, no capítulo, vamos ver, em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, nos diz: para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça à sepultura. O inferno, e vejam vocês, agora o caminho da vida para onde é? Para cima. Por isso, vejam vocês, quando Cristo ressuscitou e subiu ao céu, subiu para onde? Para cima. E agora, vejam vocês como, no capítulo 14 de São João, Cristo falando, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também a mi Padre conoceríais. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Agora vejam como aqui Jesus Cristo se identifica como o caminho, como a verdade e a vida, pois Ele é o caminho da vida. E o caminho da vida é para cima. Por isso é que todos os que tomaram o caminho da vida irão à ceia das bodas do Cordeiro para cima, à casa do nosso Pai Celestial. E quando uma pessoa que tomou o caminho da vida partir seu corpo físico, morrer seu corpo físico, vai para cima, vai para a sexta dimensão, que é uma dimensão mais acima desta dimensão terrena, na qual nós vivemos. Mas, vejam vocês, o ser humano, porquanto tem o livre-arbítrio, corresponde dizer sim ao caminho da vida, ou dizer não. Ou toma o caminho da vida eterna, que é Cristo, ou toma o caminho da morte, que o levará ao inferno. E agora, vejam vocês como Deus, por meio do profeta Isaías e por meio também do profeta Jeremias, nos fala sobre do caminho e nos diz, vejamos por meio do profeta Jeremias, no capítulo 21, versículo 8, é um dos lugares que nos fala, e também no capítulo 6 nos fala também, capítulo 6, versículo 16 diz: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso
para as vossas almas. Esta é a recomendação de Deus. Mas o que acontece? Muitos disseram assim, mas eles disseram, não andaremos nele. Esses são aqueles que rejeitam o bom caminho. E agora, Cristo é o bom caminho. O caminho de Cristo, que é o caminho da fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. É o bom caminho que nos leva onde há a vida eterna. Nos leva à casa do nosso Pai Celestial com vida eterna e estaremos vivendo por toda a eternidade com um corpo eterno, físico e glorificado. E com o espírito teofânico da sexta dimensão, eterno também. Esse corpo teofânico da sexta dimensão se parece com o nosso corpo físico, mas é de outra dimensão. E vejam como desde o Antigo Testamento Deus está prometendo esse bom caminho para caminhar nesse bom caminho que Ele abriria para os seres humanos, tanto para o povo hebreu como para todos os seres humanos entre os gentios. Diz no capítulo 21, versículo 8 de Jeremias, diz: a este povo dirás, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus coloca o caminho da vida diante do ser humano, mas também está diante do ser humano o caminho da morte. Quem não toma o caminho da vida automaticamente estará caminhando no caminho da morte, porque somente há dois caminhos para o ser humano andar. E a pessoa ou está caminhando em um ou no outro. Também não pode caminhar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Agora temos como Deus abre caminho, como abriu caminho no Mar Vermelho. Lá abriu caminho para que o povo hebreu passasse. Assim, Deus abre caminho para seu povo. Deus nos diz que Ele faz esse caminho. Deus também, por meio do profeta Isaías, nos falou da vida e da morte e do caminho da vida e o caminho da morte. Vejamos algumas porções aqui, capítulo 30, versículo 21 de Isaías diz: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palavras que diga. Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Vejam como Deus colocou o caminho diante do ser humano para que o ser humano viva no caminho de Deus. Deus é quem fez este milagre de nos dar o bom caminho. E o bom caminho agora podemos ver que é Cristo. E a fé em Cristo, servindo a Cristo, tendo lavado nossos pecados no sangue de Cristo e tendo recebido o seu Espírito Santo e caminhando em Cristo e seu programa. Isso é, vejam vocês estar onde? No bom caminho. No caminho que leva para onde? A vida eterna.
Não há outro caminho que leve à vida eterna, a não ser Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são as palavras do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, em São Lucas, capítulo 13, nos fala do caminho da vida e da porta estreita também. Capítulo 13, versículo 22 em diante diz, vamos ver 22 ao 30 diz, percorria Jesus as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comemos e bebemos na tua presença e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Agora vejam como Cristo aqui nos ensina. A quê? É preciso entrar pela porta estreita antes que o pai de família feche essa porta. E Cristo é a porta. E é necessário que toda pessoa entre por essa porta estreita, recebendo a Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. Porque vem um momento em que essa porta já estará fechada. A porta da graça estará fechada e já não será efetivo receber a Cristo como nosso Salvador para lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo já terá saído do trono de intercessão no céu e já não haverá mais chamamentos, nem haverá mais misericórdia estendida para a raça humana, porque Cristo não estará no lugar de intercessão no céu sobre o propiciatório lá no céu. E quando no templo construído por Moisés e o templo construído por Salomão, não havia sangue sobre o propiciatório no tempo correspondente a esse sangue estar ali, o que acontecia? Era um trono de juízo. Mas, se estava o sangue colocado da expiação ali sobre o propiciatório, era um trono de misericórdia. E assim, é no trono, lá no céu, no trono de Deus, lá no propiciatório, ou assento ou cadeira de misericórdia. Enquanto está o sangue ali de Cristo, nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, e Cristo como sumo sacerdote fazendo intercessão com seu próprio sangue, é um trono de misericórdia. Mas quando Cristo terminar seu trabalho de intercessão lá no céu como sumo sacerdote fazendo intercessão com seu próprio sangue, isso será quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, onde Cristo faz intercessão pelo último. Quando entrar até o último,
Cristo já terminou sua obra de intercessão no céu e então sai. Como saiu o sumo sacerdote depois que terminava seu trabalho de intercessão lá no templo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu? Tinha certa quantidade de tempo onde o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, mas depois, quando terminava de ministrar no lugar santíssimo, saía. E já tinha sido efetuada a reconciliação de todas as pessoas do povo hebreu que tinham tomado esse tempo para se arrepender de seus pecados e chorar pelos seus pecados. Porque vejam, esse era o dia da expiação. E o que dizia para o dia da expiação? Deus, aí em Levítico capítulo 23, diz, capítulo 23, versículo 26 em diante. Disse o Senhor a Moisés, o dia 10 deste sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ou seja, desde a tarde do dia 9 até a tarde do dia 10. E os dias começam pela tarde, ou seja, que na tarde do dia 9 ao pôr do sol começava o dia 10. E aí começava o dia da expiação. E desde esse momento, os que queriam a reconciliação com Deus estavam como? Estavam afligidos, arrependidos dos seus pecados e chorando pelos seus pecados. Diz, e afligireis vossas almas. Também diz, toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Ou seja, toda pessoa que não se afligir por seus pecados, que não estivesse arrependida dos seus pecados, quando neste dia se oferecia a expiação pelo pecado, quem não estivesse afligido pelos seus pecados, arrependido, e confessado seus pecados sobre a expiação, o bode, pois o sumo sacerdote, vejam vocês, confessava todos os pecados do povo sobre o bode. E agora, encontramos que as pessoas que tinham se afligido pelos seus pecados e estavam arrependidas e pediam misericórdia de Deus e a reconciliação com Deus, quando o sumo sacerdote efetuava esta oração, levando os pecados do povo, aí iam os pecados de todas essas pessoas que tinham se afligido. E agora vejam vocês, quando durante estes 2000 anos que transcorreram e o que resta neste tempo de misericórdia, as pessoas que vieram afligidas, arrependidas dos seus pecados a Cristo, recebendo como nosso Salvador, recebendo como nossa expiação pelo pecado, encontramos que nossas orações e nosso arrependimento é aceito por Cristo e Cristo o oferece lá diante de Deus e faz intercessão por nós. E
tira nossos pecados com seu sangue e somos reconciliados com Deus. Por isso São Paulo dizia, reconciliai-vos hoje com Deus. Ou seja, é no presente no qual o ser humano vive que o ser humano tem que se arrepender dos seus pecados e ser reconciliado com Deus. Não pode dizer, eu quando morrer, vou me reconciliar com Deus. Já esperou muito tarde. São Paulo dizia, reconciliai-vos hoje com Deus, ou seja, esse hoje é enquanto a pessoa está vivendo, é em tempo presente. Não pode dizer amanhã, pois a pessoa não sabe se amanhã já estará morta. Tem que ser no presente. E por isso é que Deus esteve chamando todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, a quê? A arrependimento, para serem reconciliados com Deus. O povo hebreu, vejam vocês como nação era reconciliada com Deus no dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, com o sacrifício da expiação. E quem não obtivesse essa reconciliação, pois teria um ano de graves problemas em sua vida. E se a nação hebraica, como nação, não efetuava esse sacrifício e obtivesse a reconciliação com Deus, durante todo esse ano, o que viria ao povo hebreu seriam juízos divinos, porque o salário do pecado é morte. Mas por meio da expiação, vejam vocês, eram tirados seus pecados, eram cobertos com o sangue do sacrifício, e então Deus não via os pecados do povo hebreu e seu povo, e consequentemente enviava sua bênção à terra e às pessoas. E agora, vejam vocês como tudo aquilo era tipo e figura de Cristo, como nosso sacrifício, nossa expiação. Ele é nossa Páscoa e também é nossa expiação. A expiação do bode que se efetuava no dia 10 do 7º mês de cada ano. E agora vejam vocês como Cristo, assim como estava o sumo sacerdote no dia 10 do 7º mês entrando no lugar santíssimo e oferecendo ali, esse sangue da expiação, Cristo esteve no lugar santíssimo do templo que está no céu e esteve ali ministrando como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele é esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo do templo que está no céu. E agora vejam como tudo o que Cristo faria no céu, no lugar santíssimo, foi refletido nesse dia em que o sumo sacerdote entrava com o sangue da expiação do bode no lugar santíssimo para oferecê-lo ali a Deus pelo pecado do povo, para ser coberto o pecado do povo. E agora, pelo sangue de Cristo, sendo apresentado no lugar santíssimo lá no céu, nossos pecados não são cobertos, mas tirados. Agora podemos ver a bênção tão grande que Cristo esteve colocando sobre a alma dos seres humanos que tomaram a porta estreita e o caminho estreito que leva para cima, ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. E Cristo é o caminho, e é a verdade, e é a vida eterna. E Ele é quem nos levará a viver eternamente com Deus em seu reino. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a porta estreita. Cristo, no capítulo 10 de São João, disse que Ele é a porta. Vejamos, diz, capítulo 10, versículo 1 em diante diz, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte,
é ladrão e assaltante, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é essa porta estreita. E agora em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, também encontramos essa porta aberta no céu, que é o mesmo Cristo. Porque a porta aberta no céu é o sétimo selo aberto no céu. E agora vejamos como o ser humano esteve por todos estes 2000 anos, de Cristo até aqui, diante da encruzilhada da vida, para que aí, diante da vida e da morte, o ser humano, conforme o ensinamento divino, escolha a vida. Pois é o mesmo Deus quem diz ao ser humano que escolha a vida. Vejam, diz no capítulo 30, versículo 19 ao 20 de Deuteronômio: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. O que Deus aconselha? Que a pessoa escolha a vida. E esse é o melhor conselho que Ele nos dá, que escolhamos a vida, entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho estreito, que leva aonde? À vida eterna. Porque Ele nos ama e quer que vivamos eternamente com Ele. Mas tonto é quem não escolhe a porta estreita e o caminho estreito, que é Cristo, e vai pelo caminho largo e pela porta larga, porque esse nunca chegará à vida eterna, mas que esse, no caminho que tomou, esse caminho leva para baixo, ou seja, que o leva para o inferno e lago de fogo, e deixará de existir em corpo, em espírito e em alma também. Esse é o caminho pelo qual normalmente os seres humanos transitam. Ao nascer, a pessoa aqui na Terra está caminhando, vem caminhando ou vem para caminhar nesse caminho, mas há a oportunidade de mudar de caminho, mudar do caminho da morte para o caminho da vida, mudar da porta larga à porta estreita da vida. Agora, vejam como Cristo, em São João capítulo 5, nos mostra o milagre que ocorre quando uma pessoa crê em Cristo como nosso Salvador. Capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. Por quê? Porque passou do caminho da morte ao caminho da vida, e agora passou pela porta que é Cristo ao caminho da vida, para caminhar em Cristo, em sua vida cristã, todos os dias da sua vida, e vai caminhando no caminho da vida, e por isso é que se
morrer a pessoa fisicamente, vai ao paraíso viver em seu corpo teofânico e no último dia receberá a ressurreição em um corpo eterno. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Por quê? Porque é uma promessa para todos os que estariam caminhando no caminho da vida eterna, tendo entrado pela porta, que é Cristo, nosso Salvador. E agora, algum dia, essa porta, que é Cristo, e esse caminho que é Cristo, vejam vocês, essa porta algum dia será fechada. Diz no capítulo 13, versículo 24 ao 25, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começardes a bater dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. A porta, que é Cristo, será essa porta fechada, ou seja, que já não haverá mais oportunidade para as pessoas se arrependerem, receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo. Porque Ele já terá saído do trono de intercessão no céu no lugar santíssimo. Agora, podemos ver que é muito importante entrar pela porta estreita e caminhar no caminho estreito. Isso é, recebendo a Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo e caminhando no caminho da vida, no caminho cristão, todos os dias da nossa vida. Isso é estar caminhando no caminho da vida eterna, tendo entrado pela porta, que é Cristo. E agora, neste tempo final, vejam vocês como milhares ou milhões de seres humanos entraram no caminho da vida eterna pela porta da vida que é Cristo, e o caminho da vida que é Cristo. Caminhando em Cristo é estar caminhando no caminho da vida. O caminho de Cristo, o caminho da salvação. O caminho cristão é o caminho da vida eterna. E agora, podemos ver como entramos na casa de Deus. Entramos por uma porta, e essa porta é Cristo, nosso Salvador. Agora, podemos ver que na encruzilhada do ser humano em sua vida, muitos preferiram caminhar pelo caminho largo, entrando pela porta larga, mas esse caminho os levará ao inferno e ao lago de fogo. Mas há um grupo que, se tomarmos desde os dias de Pentecoste até aqui, pois forma milhões de pessoas, mas separados, cada grupo em sua era. Esses já não serão tantos comparados com a quantidade de milhões de pessoas que, para cada era, estavam vivendo na Terra. Mas porquanto os escolhidos de Deus tomaram o caminho da vida eterna, entrando pela porta da vida eterna, que é Cristo, no último dia serão ressuscitados em corpos eternos, e os que vivemos seremos transformados, e então sim seremos milhões de filhos e filhas de Deus, com corpos eternos e com espíritos teofânicos eternos também. E estaremos nesta terra de 30 a 40 dias antes de ir à ceia das bodas do Cordeiro. Quando estivermos no novo corpo, então veremos nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo eterno também. Seu corpo glorificado. Agora vimos
que o Pai da família, o qual é Cristo, em sua manifestação final, através do seu servo fiel e prudente, em algum momento, fechará essa porta. Como diz Apocalipse capítulo 10 também, nos fala em outros lugares que o tempo não será mais. Terá se acabado o tempo para salvação, para a redenção. Terá se acabado o tempo para receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo. Mas já todos os escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro terão entrado pela porta de salvação que é Cristo e estarão caminhando no caminho da vida que é Cristo. Portanto, o que a porta seja fechada neste tempo final pelo pai de família não nos afetará, porque nós já estaremos dentro do caminho da vida eterna. Já estaremos dentro da casa de Deus, que é sua igreja, na etapa que nos corresponde, que é a etapa da era, da pedra angular, por essa porta que essa casa tem, é que entrariam todos os filhos e filhas de Deus, e de era em era seriam alimentados pelo servo fiel e prudente, que é o mensageiro que ele tem para cada etapa, ou seja, para cada era. E para o nosso tempo, ele tem seu anjo mensageiro, que é o servo fiel e prudente, que estará no último dia, nos alimentando na casa de Deus. Esse será o anjo mensageiro que estará presente no tempo da sua vinda. Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier, ache fazendo assim, ou seja, que na casa de Deus, que é sua igreja, haverá um servo fiel e prudente, um mensageiro, que estará presente no cumprimento da segunda vinda de Cristo. E esse é quem tem a maior bênção de todos os servos fiéis e prudentes que Deus teria em sua casa, em sua igreja, de era em era. Esse servo fiel e prudente será o anjo mensageiro de Jesus Cristo na era da pedra angular, e por meio dessa manifestação, quando entrar até o último dos escolhidos, os quais são chamados e juntados neste tempo final, os últimos escolhidos de Deus, depois se fechará a porta, porque já não se pode ter a porta aberta quando já tiver entrado até o último da família de Deus. Isso está também mostrado em São Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 13, na parábola das 10 virgens. Enquanto 5 das virgens, as fátuas, que não tinham azeite em suas lâmpadas, foram comprar azeite. Diz: tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou seja, se cumpriu a segunda vinda de Cristo, e as que estavam preparadas, essas são as virgens prudentes, entraram com ele para as bodas, ou seja, a união da igreja com Cristo se unem aí. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. O que é uma boda? A união de dois seres que se amam. A união legal de dois seres que se amam. E quando se unem, ambos se tornam uma só carne. E aí vem o momento onde essa noiva obtém o nome do seu esposo, ou qual foi seu noivo anteriormente. E aí é onde essa noiva se converte em herdeira com ele. Agora, vejam vocês, como nesta parábola nos mostra
que quando veio o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele às bodas e se fechou a porta. O Espírito Santo é o azeite em nós, e isso é o novo nascimento na pessoa. Ou seja, que entram com ele às bodas os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus que creram em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Ouvem a voz de Cristo, a voz do esposo, e entram com ele às bodas, entram com ele à era da pedra angular para se unir com Cristo em sua vinda, neste tempo final, para depois irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vejam tudo que envolve para o ser humano estar diante da encruzilhada da vida. Tudo isto, vejam vocês, está contido em nosso tema, o ser humano diante da encruzilhada da vida. E é o ser humano, porquanto tem o livre-arbítrio, quem diz amém, a palavra ou diz não. Mas Deus diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, para que vivas por toda a eternidade. O ser humano diante da encruzilhada da vida. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e que em breve entre até o último dos escolhidos de Deus e todos sejamos transformados quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos. E depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro, depois de estar de 30 a 40 dias aqui, no novo corpo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Uma pergunta. Diante da encruzilhada da vida, onde estão os que tomaram a porta estreita e entraram por ela e tomaram o caminho da vida eterna, o caminho estreito? Pois aqui estamos. Portanto, viveremos por toda a eternidade. Portanto, seremos transformados e teremos um corpo eterno. Assim como temos um corpo teofânico eterno também. Que Deus continue abençoando a todos e muito obrigado por vossa amável atenção e nos veremos novamente na atividade das 6 ou 6:30 no lugar que já está assinalado. Quantos sabem onde é o lugar? Bom, o único que não sabe sou eu. Assim que me levarão até lá e nos veremos novamente no lugar que já está preparado para a atividade da noite. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde novamente conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim, o qual dirá qual será o tema desta noite. E já com o que escutamos nesta ocasião, já temos uma antecipação, não é, Miguel? Uma antecipação, uma preparação para poder compreender mais amplamente o tema desta noite, que será qual, Miguel? A vida e a morte diante do ser humano no último dia. Ou seja, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.